Bom dia a todos, de forma totalmente aleatória, para não perder o costume. Esse controle não quer abrir mesmo? Ixi, ele caiu no chão. E galera, vocês vão ver um reparo de controle ao vivo. Enquanto vocês veem esse reparo ao vivo, preparem-se para a palavra de hoje. Iremos dirigir este carro maravilhoso, nesse dia maravilhoso, chuvoso novamente, para caminhar ao destino do dia, né? E nada melhor do que caminhar o destino do nosso dia falando um pouco sobre a palavra de Deus. É sobre Lucas capítulo 4. Primeiramente, me perdoem a todos. Lucas capítulo 4, agora sim, vai falar bem assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado ao deserto. E lá, Jesus jejuou 40 dias. E nesses 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo. Irmãos, preste atenção nesse texto que fala: Jesus foi levado ao deserto, cheio do Espírito Santo. Você que está ouvindo esse vídeo, muitas vezes você tem que tomar decisões que na realidade não são suas. Deus sempre está no comando de tudo. Muitas vezes você acredita que não é capaz. Muitas vezes você acredita que está na hora errada, no lugar errado e que a hora certa vai chegar. Mas o texto nos diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Você, cheio do Espírito Santo, pode estar cruzando o seu deserto. Exatamente. E quando a gente está no deserto, não é igual quando estamos no momento do monte. Qual que é o exemplo do monte? Quando você está subindo e você vê com os próprios olhos as coisas acontecendo. Não é quando a gente está cruzando um vale, que é quando a gente está numa transição que também é perceptível. Não é nenhum desses dois. Quando você está no deserto, é o momento de não existe resposta de Deus naquele momento. É você que tem que encontrar a resposta de Deus, é você que tem que entender o que Deus quer que você esteja fazendo naquele momento. Eu gosto muito do nosso pregador, preletor maravilhoso Paulo Borges, que ele explica sobre o que, o quem e o onde. O onde você está, o que você tem que fazer aquilo, naquela situação e quem está lá. No deserto é o teu onde. Tem alguém lá no deserto? Não tem. Não tem o quem no deserto. Tem você. Então o seu quem vai ser você. Quando você está no deserto, você está sozinho. Você é o seu quem. Você é quem deve ser trabalhado naquele momento. E o que o texto traz? Jesus, cheio do Espírito Santo, deserto. Você, no seu deserto, cheio do Espírito Santo. Aí você entende. Estou num momento que eu não entendo o que eu devo fazer. Tá tudo difícil. Não consigo ver para onde que eu vou agora, para onde eu corro nessa situação. Mas eu tenho que aprender alguma coisa daqui. Ou então, de uma forma muito mais tranquila, na forma literal de se dizer, mas não tão tranquila de se viver, quando você não está devendo, você não está com problema com ninguém, você não está com, sabe,
Você não tem terceiros para delegar a culpa da sua solidão, ou da sua própria culpa, ou do seu medo, ou do seu pesar, ou da sua vergonha do teu ego. Você não tem a quem terceirizar isso. É você, no deserto, cheio do Espírito Santo. E não é somente cheio do Espírito Santo. Aqui no texto está falando 40 dias jejuou e foi tentado pelo diabo. Vamos recapitular mais uma vez de forma lenta. O deserto, você é o seu quem, você deve ser trabalhado. E muitas vezes você não tem a quem terceirizar a culpa do seu sentimento de angústia. Você não tem a quem terceirizar. A culpa não tem quem terceirizar. O pesar não tem quem terceirizar. A vergonha que às vezes você sente, que é culpa do teu ego, que você não pode passar por uma situação ou outra. Você quem está ali, você quem está passando, você quem está sendo trabalhado por quem? Pelo Espírito Santo. E o texto deixa claro agora. O diabo tentou Jesus. Irmãos, nesse momento você observa que o seu quem é você mesmo. O seu onde é o deserto. E o que você tem que fazer onde você mesmo está num local, na sua própria presença, onde você não consegue sentir o que todos buscam, sentir a presença de Deus, sentir a Deus. Às vezes Deus quer trabalhar você, às vezes Deus quer que você se entregue a Ele e observe aquilo que você realmente deveria estar fazendo. O deserto é o local onde, de forma não literal, você não está no deserto. Você não está num deserto físico, material aqui fora. Você está num deserto mental, você está num deserto psicológico, você está num deserto espiritual. Você está num deserto espiritual. E, na grande maioria das vezes, esse deserto é oriundo dos seus próprios sentimentos, da sua falta de gratidão, da sua falta de comunhão, da sua falta de perdão, da sua falta de amor próprio, da sua falta de domínio próprio. Domínio próprio não é o sinônimo de disciplina. Você pode estar num deserto com ausência do domínio próprio e assim mesmo tendo uma vida totalmente disciplinada, acordando às 5 da manhã, lendo livros, indo para academia, fazendo exercício cardiovascular, e até 11 horas da manhã você já fez todas as suas obrigações. E assim mesmo você não está com o domínio próprio. O domínio próprio do Espírito Santo, ele se une ao amor, ao perdão, ele se une a tudo aquilo que é fruto do Espírito. Então ele sempre tem a ver também com uma terceira pessoa. O domínio próprio do Espírito Santo sempre tem a ver, às vezes, com uma terceira pessoa. E você está nesse deserto mental, nessa confusão e caos mental, e muitas vezes é culpa da sua falta de amor, falta de perdão, falta de compreensão, falta de entrega desses sentimentos a Deus. E como eu entrego um sentimento que eu estou vivendo, que eu estou sentindo, como que eu me desprendo disso e entrego a Deus? Você já está no deserto. O deserto é exatamente o local para você deixar isso para trás. Para você ficar na dependência do Senhor que você não vê. Porque no deserto você não consegue ver esse Deus que você acredita. Então você precisa crer em algo que você não vê, enquanto você sente algo que você não tem como parar de sentir de uma forma fácil. Você tem que realmente desenvolver, nesse momento, uma fé
tão grande a ponto de que todo o seu sentimento seja liberto, seja entregue. E não existe nada nessa terra que faz você criar isso por si só, a não ser entregando. Então o que você tem que entregar? Você tem que entregar o perdão para uma pessoa que você não entrega há mais de 5 anos, 10 anos. Você tem que entregar o vício, a muleta que você está escorada, que às vezes você está aí ocultando, depois de convertido, depois de estar vivendo uma vida segundo os padrões de Deus, e você ainda está ali escondido, segurando essa muleta. O que você tem que entregar nesse deserto? E o que Satanás está falando para você? Satanás nunca vai querer que você entregue aquilo que está te matando. Satanás vai falar: se prostre joelhos a mim. E você vai falar: somente ao meu Deus. Sem estar vendo esse Deus nesse momento. Sem estar sentindo, mas cheio do Espírito Santo. Cheio de autoridade espiritual nesse momento no deserto. Então você, no deserto, é você e Deus, mas você sem ver Deus. E tendo que entregar aquilo que você não quer entregar. E com Satanás falando assim, negociando aqui, ó, na sua mente. A sua mente é um campo de batalha. É um local onde Satanás pode... Vou recapitular isso aqui, para não falar que Satanás está na sua mente, pelo amor de Deus. A sua mente é um local onde dúvidas são geradas pelo seu próprio cérebro a todo instante. Quando eu falo Satanás fica meio agressivo, mas quando eu falo dúvidas, você sabe que eu estou falando de Satanás. E seu cérebro sim cria dúvidas o tempo inteiro. A partir do momento que você duvida, se você negociar com essa dúvida, você perde. Se você negociar com a dúvida, você se prostra de joelhos a Satanás. Se a dúvida vir e você renegar, assim como Jesus falar, somente a meu Deus eu adorarei, devo me prostrar, você vence. O deserto é o local onde você vai ser rodeado de dúvidas, criadas aqui e de forma totalmente natural, e você negar, e você crer sem estar vendo, o local onde você tem que caminhar em direção à luz que você acredita que existe, mas não está sendo visível naquele momento. Não depende de você, depende de um Deus que você não vê naquele momento, porque você está no deserto. E Jesus sai desse deserto com uma autoridade tão grande e imensurável que ele inicia seu ministério com a sua morte na cruz e com a sua ressurreição no terceiro dia. Então, se você está no deserto, para sair daí escravo de Satanás é fácil. É só você continuar preso nos mesmos vícios, nas mesmas negações que você está. Para você sair vitorioso daí, você tem que ter noção que você vai ter que morrer para si mesmo e viver para Cristo. Esse foi o vídeo. Você escolhe o quê? Hoje. Se você está no deserto. Se você não está, se você ainda vai passar ou você já passou pelo deserto, hoje você está vivendo para Satanás ou está vivendo para Cristo? Você negou a Cristo e aceitou se prostrar diante de tudo aquilo que você duvidou e acreditou que está tudo bem? Ou você recebeu essa dúvida na sua mente, realmente eu vou ficar aqui agora porque não é a hora certa, não é o momento certo, não tem nada certo e eu não sei o que fazer, então tá tudo bem, vou ficar dessa forma mesmo, vou fazer dessa forma mais fácil mesmo, vou ficar nessa zona de conforto aqui mesmo e tá tudo bem porque... Ou você não vai aceitar isso e vai acreditar num Deus que você não vê, mas que existe, está do seu lado
e vai viver para Cristo e vai carregar a cruz com Ele, negando a si mesmo, negando tudo isso aí que você está vivendo agora, nesse deserto. Deixando para trás esse velho homem, vivendo um novo homem. Fiquem com Deus, esse foi o vídeo. Reflitam e até mais.